Salve pessoal, aqui é o Léo, professor de Biologia, tudo bem? Então vamos começar a nossa primeira biodica aí pensando no Enem. O tema que eu vou trazer é a fermentação. A fermentação era um processo de respiração celular. Nesses processos tem um composto chamado glicose que ele vai ser quebrado. As ligações químicas dessa molécula vão ser desfeitas. E quando ele é quebrado, libera essa energia para formar um outro composto, que é o ATP. O ATP, pessoal, ele é a moeda energética de uma célula. Quando uma célula precisa trabalhar, realizar um papel, ela consome moléculas de ATP. Bom, na fermentação, essa quebra da glicose para produzir ATP, ela ocorre sem a participação do oxigênio. Portanto, é um processo anaeróbico. A fermentação não ocorre com muitos organismos. São apenas algumas bactérias e alguns fungos que realizam esse processo. Bom, toda fermentação começa com uma glicólise. Lise quer dizer quebra. Então a glicose vai ser quebrada em piruvatos. A glicose é um composto que tem 6 carbonos, ela sofre uma quebra e geram-se 2 moléculas de piruvato. Na fermentação, esses piruvatos presentes nas células, eles são muito instáveis e logo eles são transformados em outras moléculas. Na fermentação, que a gente chama de alcoólica, essa talvez seja a fermentação mais importante, o piruvato formado na glicólise, ele vai formar moléculas de álcool etílico e de CO2. Álcool etílico é um composto de 2 carbonos, portanto houve mais uma quebra. A fermentação alcoólica é realizada por fungo, o Saccharomyces cerevisiae, e é um processo que tem muita importância econômica. Na fermentação alcoólica, a gente consegue produzir bebidas, por exemplo. Pego a cevada, misturo com o Saccharomyces, a cevada é rica em glicose, e aí o Saccharomyces fermenta, faz essa reação química, gera álcool. Eu filtro, resfrio, no final do processo eu tenho o quê? A cerveja. Pego suco de uva, uva macerada, rica em carboidrato, também glicose. Aquilo é fermentado, resfrio, filtro e tem uma série de processos. Eu tenho o quê? O vinho. A fermentação alcoólica ela também tem importância na produção de combustíveis. Pego o caldo de cana e fermento. Eu gero o álcool, etanol, que eu coloco no carro para fazer ele andar. A fermentação alcoólica ela tem mais uma importância, né? Que é a produção do pão. Lá na farinha tem muita glicose. Eu acrescento o fermento, que é o Saccharomyces, o fermento biológico. Acrescento o fermento, ele vai fermentar. Gera-se o álcool? Gera-se o álcool. Por que não tem álcool no pão? Porque o pão vai para o forno. Quando eu coloco o pão no forno, esse álcool evapora. Então por que se faz fermentação na fabricação do pão? Para fazer a massa crescer. E para a massa crescer, importante é o CO2. O CO2 produzido na fermentação alcoólica é ele que faz a massa crescer. Outro tipo de fermentação é a fermentação acética. Essa menos importante pensando na prova. O piruvato produzido na glicólise, ele é transformado em ácido acético, CO2. Portanto, rola mais uma quebra, porque o ácido acético ele tem 2 carbonos, gera ATP. Quem faz fermentação acética é bactéria. As bactérias mais conhecidas por fazer fermentação acética são as bactérias do gênero Acetobacter. Tem importância econômica esse processo? Tem sim. Por fermentação acética a gente produz vinagre. Vinagre é o ácido acético. Pego a maçã, trituro, produzo um suco rico em carboidrato. Por fermentação se gera o ácido acético do vinagre, vinagre de maçã. O último tipo de fermentação, pessoal, é a fermentação lática. Esse é importante também. Na fermentação lática, o piruvato produzido a partir da glicólise, ele é transformado em ácido lático. Agora, olha o detalhe, é um detalhe importante. Na fermentação lática não tem produção de CO2 como na alcoólica e na acética. Portanto, o ácido lático é um composto de 3 carbonos. Gera-se energia para formar 2 moléculas de ATP aqui também. A fermentação lática ela também tem importância econômica. Ela é usada na produção dos derivados do leite. Quando eu pego o leite e misturo bactérias, lactobacilos, fermentadores, esse leite
ele sofre fermentação, ele tem glicose, ele sofre fermentação. Gera-se o ácido lático. O ácido lático produzido muda o pH do leite. E quando o pH muda, as proteínas do leite desnaturam. O leite talha. Com leite talhado eu consigo produzir queijo, requeijão e todos os outros derivados do leite. Não se esqueçam que esse tipo de fermentação lática, ele acontece na gente, lá nas nossas fibras musculares, no processo de fadiga muscular ou cãibra. Quando você faz uma atividade física repetida por muito tempo, a falta de oxigênio no músculo pode levar a um processo de fermentação lática. O ácido lático se acumula e isso causa dor. Bom, pessoal, sobre a fermentação, que eu gostaria de falar é isso, tá? É um tema bem importante realmente para o Enem. Eu gostaria de pedir para vocês deixarem um like aí na postagem e, se possível, compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Assim mais gente consegue obter essa informação, e uma ajuda aí para o Enem. Eu vou deixar lá no perfil do meu Insta e na descrição desse vídeo no YouTube uma lista de exercícios, poucos exercícios, uma lista de poucos exercícios sobre fermentação. Assim você pode testar o seu conhecimento a respeito desse tema, tá bom? Agradeço mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Valeu!